Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a participação de uma jovem autista Asperger, a Sophie, na terceira temporada da série Glow Up, na Netflix. Pois é, pessoal, a série Glow Up é uma série de maquiagem bem interessante, é uma série em que há uma disputa entre maquiadores, né, que participam dessa disputa e que buscam engrenar na carreira de maquiadores profissionais. Então, a gente tem pessoas que têm graduação na área de maquiagem, a gente tem pessoas que são autodidatas e que aprenderam a maquiar assistindo vídeos do YouTube, então é bem empolgante. Eu, por exemplo, gosto muito. Não se trata somente das maquiagens que levam à beleza, mas também das maquiagens artísticas, maquiagens relacionadas a efeitos especiais de filmes, então é bem legal. E nessa terceira temporada nós temos duas pessoas autistas, dois jovens Aspergers, que fazem parte, né, um rapaz e uma moça, e que estão concorrendo, assim, de igual para igual com os outros participantes, como deve ser, né, porque as pessoas autistas, como a gente tem visto, são pessoas iguais a todas as outras, mas que pensam de uma forma diferente, né, e que agem diferente. E nessa terceira temporada, a gente tem uma jovem bem interessante, que eu gostaria de ressaltar, porque eu estou torcendo para ela, né, maratonando aqui, que é a jovem Sophie. Sophie, ela tem graduação na área de maquiagem, principalmente voltada para a questão de efeitos especiais. Ela gosta muito de trabalhar com próteses, né, com efeitos de machucados, de cortes, né, efeitos especiais mesmos, né, maquiagem em que as pessoas acreditem que há alterações no rosto do outro. E a Sophie está concorrendo, e o fato dela ser Asperger, de uma certa maneira, em certos momentos, traz algumas preocupações para ela, em outros momentos, traz algumas vantagens, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Essa série é apresentada por Stacey Dolley, que é uma apresentadora que está sendo novata também nessa terceira temporada. Os jurados são Val Garland, da L'Oréal Paris, e Dominic Skinner, da MAC Cosméticos. Também temos outras pessoas, outros jurados, outros especialistas da área de maquiagem que vão aparecendo, né, no decorrer da temporada, assim, no decorrer dos episódios. É bem interessante porque os desafios são diferentes, são empolgantes, são bem interessantes mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Sophie, né, e o autismo dela. Com destaque, os dois personagens autistas, né, o rapaz e a Sophie, os dois são autistas do tipo Asperger. Quando eu falo que eles são Asperger, é porque antigamente, se usava essa nomenclatura para um grupo de pessoas autistas que não tinha dificuldade na linguagem, mas tem grandes dificuldades na interação social, né? São pessoas que têm muita dificuldade de interação social. Por quê? Porque elas têm dificuldade de entender os pensamentos, sentimentos e intenções das outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que têm, assim, muito difícil uma pessoa Asperger ter problema de aprendizagem, né? Os Aspergers, geralmente, eles não têm déficit intelectual, né? Não têm deficiência intelectual, como alguns conhecem, e são pessoas que, muitas vezes, por ter hiperfoco em um determinado assunto, ou seja, um alto interesse, uma alta atenção voltada para esse assunto, geralmente são pessoas que começam a se tornar especialistas naquele determinado assunto e começam a saber demais, né? Então, a pessoa Asperger, que hoje, atualmente, ela se enquadra no âmbito do transtorno do espectro do autismo, né, de acordo com o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que é criado pela Associação de Psiquiatria Americana. Ela é diferente, né? A pessoa, um autista já é diferente do outro, mas o grupo das pessoas Asperger tem determinadas características que são muito específicas, né? O Asperger, de maneira geral, ele não tem problema de linguagem, né? Segundo Mayra Gaiato, pouquíssimos Aspergers têm problemas de linguagem na infância, né? Sendo que boa parte dos autistas tem grandes problemas de linguagem, e muitos têm muita dificuldade de aprender a falar. Já os Asperger, de modo geral, não.
além deles não terem problemas de linguagem, eles conseguem desenvolver muitas vezes uma linguagem rebuscada. E na escola, bem pequenininhos, começam a falar difícil e as professoras começam a classificá-los como pequenos gênios ou meninos diferentes, né? Os Asperger também têm uma questão, por ter uma questão chamada teoria da mente, né, que faz com que o cérebro dele tenha problemas e dificuldades de entender o que o outro está pensando, ou do que o outro está planejando, ou as intenções, as emoções do outro, ou seja, tem dificuldade de entender o outro, faz com que as pessoas Asperger, apesar de serem muito inteligentes, né, muito espertas, elas tenham dificuldades de conseguir se relacionar, seja com amigos, seja em relacionamento amorosos e até com a própria família, né? Porque acaba que essa pessoa Asperger, ela não entende o outro e ela tem dificuldade também de se fazer entender, né? Então há grandes falhas de comunicação e interação social. E aí, gente, a gente vai ver nessa série Glow Up, terceira temporada, que a nossa Sophie, que é uma personagem linda, inteligente, né? Uma personagem que tem uma técnica de maquiagem incrível, que ela é eficaz, ela é rápida. O fato dela ser Asperger ajuda em alguns momentos, né? Porque ela consegue planejar o tempo, ela consegue planejar as tarefas que ela vai fazer e ela executa com perfeição. Também ela consegue observar a maquiagem que ela tem que desenvolver e ela consegue executar da mesma maneira, né, com grande habilidade, com grande precisão, né, por ela também ser graduada e ter todo um estudo, uma experiência em trabalhar com efeitos especiais, trabalhar com próteses, né, que é algo que é difícil para boa parte dos maquiadores, ela consegue desenvolver isso com tranquilidade, né, mesmo que seja um processo difícil. E então tem todas essas vantagens do fato dela ser Asperger, mas observem que ela fala dos desafios que ela sofreu, né, dos traumas que ela sofreu durante a vida, principalmente na juventude, né, que é um momento que eu vejo que os Aspergers mais têm dificuldade, que é quando precisa conquistar amigos, porque sente a necessidade de ter amigos, né, por conta da própria adolescência, dos hormônios que estão assim borbulhando, né, naquele indivíduo, então ele precisa se conectar com outras pessoas. E é um momento também que você começa a querer desenvolver relações amorosas, né, buscar um namoro. E aí ela conta que durante a juventude dela na escola, ela sofreu muito bullying, né, por ser diferente e agir daquela forma dela, de um jeito todo especial dela, as pessoas a caracterizavam como uma chata, né, como uma chata, e ela fala que ela mesma se achava chata, né, então de uma certa maneira ela ainda não trabalhou essa culpa dentro dela. Isso acontece não somente com jovens Asperger, mas com todos nós, né, somos julgados pela sociedade, e as pessoas esperam que a gente haja de uma determinada forma, e quando a gente não consegue suprir essas necessidades, muitas vezes a gente se sente culpado, né, por não alcançar as expectativas do outro, né, é importante que Asperger ou não, a gente precisa trabalhar com isso, né? E não em perceber que nós não temos culpa de ser como somos, nós não temos culpa de agir como agimos. A gente precisa refletir e melhorar, né? Mas não levar a culpa, que é uma carga muito pesada, é uma sacola de pedras, né? Que não nos leva a lugar algum. E assim, é bem interessante que em outros momentos, por ela ser Asperger, ela tem dificuldades muito específicas, então os desafios que envolvem que ela apresente as habilidades dela, seja por meio de um vídeo, né, por meio de uma live, do TikTok, quer dizer, ela sente muita dificuldade, né? Ela não se sente confortável, né? Um dos últimos desafios, ela tem que aprender a apresentar uma masterclass, que é uma aula ali ao vivo, né? Uma live para maquiadores, outras pessoas que se interessam por maquiagem, maquiadores, profissionais, e ela se sente super constrangida, sente dificuldades, mas ela consegue, ela dá o esforço máximo dela. Então, é muito gostoso acompanhar o progresso dela no decorrer da jornada, e esse progresso se dá tanto em relação à qualidade da arte que ela vai desenvolvendo, quanto em relação aos desafios interpessoais que ela vai vivenciando.
né? É importante a gente se colocar no lugar do outro, entender esse mundo Asperger, né? Dessas pessoas incríveis, inteligentes, maravilhosas, e conseguir entender por que elas têm tanta dificuldade de se relacionar com o outro. Eu falo com propriedade por estudar, por ler e por ter um filho Asperger, né? Que é uma pessoa muito inteligente, né? Ele é muito incrível. Paulo é muito incrível. Ele cursa medicina veterinária, cursava engenharia, né? E resolveu seguir por outro caminho. E ele tem muita facilidade com as coisas que ele faz, ele gosta muito das coisas que ele se interessa, ele tem hiperfocos, né, muito deles nesse momento. Ele gosta, por exemplo, de novels, de mangás, ele lê muito. E boa parte dos novels que ele lê são em inglês, né, então são sempre desafios que ele está ultrapassando. E ele é muito inteligente, ele é muito tranquilo, e ele é muito conciliador, mas ao mesmo tempo a gente sente, né? A gente sente que ele tem dificuldade de interagir, que ele não gosta de estar em lugar com muitas pessoas, que ele não gosta de sair do ambiente dele residencial, né? E a namorada dele, a Daisy, ela ama sair e socializar, né? Então, gente, quando a gente pensa assim, nossa, eu queria ser como aquela outra pessoa, tão inteligente, né? Tá cursando universidade, a gente não sabe as dificuldades pelas quais essa pessoa passa, né? Cada um com seus problemas, não é? Não tem jeito não. Um beijo, muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e que assistam um pouquinho de Glow Up e torçam comigo por Sophie, tá bom? Até mais, vejo você na próxima.